E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares paulistas. Vamos agora de demonstração. Vamos falar sobre a fórmula do período do pêndulo simples. Acompanha comigo aqui na tela. Veja só, aqui você tem então um pêndulo e a gente sabe que esse pêndulo de comprimento L e sob a ação da gravidade tem um período T dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Um detalhe, essa formulinha, lembra bem, ela só vale para pequenas oscilações, para ângulos pequenos. Quando eu falo para você ângulos pequenos, imagina uma amplitude de oscilação de no máximo aí 10 graus. Agora, professor, por que só vale para ângulos pequenos? Então, para você entender, você tem que acompanhar essa demonstração. Bom, a gente sabe que demonstração na FUVEST, na Unicamp, na Unesp não vai cair de forma alguma, mas existe aqui um rico aprendizado de física. Então, pelo menos vale a pena você conferir comigo essa demonstração. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais física com ele, tá bom? Vamos lá. Olha só, começando, gente. Bom, primeira coisa, a gente sabe que essa bolinha fica oscilando para lá e para cá, e a gente já desconfia que esse movimento de vai e vem é um oscilador. Muito bem, e por isso que ele tem um período associado. Legal, agora como é que eu vou analisar esse oscilador? Primeira coisa, vamos analisar as forças que atuam nessa bolinha, tá certo? Vamos lembrar então? Quais são as forças que atuam nela? Bom, imagina que a bolinha nesse momento esteja passando nessa posição aqui, ó, tá? Pensa que ela veio lá de cima, ela começou aqui do repouso, desceu e passou aqui, tá? Ela tem nesse momento uma determinada velocidade aqui, ó, que é tangente à curva, tudo bem? Esse é o vetor velocidade, legal? Só que eu vou deixar por enquanto a velocidade para lá, vamos representar primeiramente as forças. Legal, a primeira força que atua é a força peso vertical para baixo, muito bom. Coloca aqui o peso, maravilha, 1-0 para a gente. Bom, outra força que atua é essa força de tração ao longo do barbante. Vamos representar aqui a tração, muito bom, tá aqui, ó. Isso, a tração sempre aqui ao longo do fio, maravilha, tá aqui, força de tração, joia. Bom, nesse caso a gente está desprezando o efeito do ar e, portanto, as duas forças que atuam nessa bolinha, tração e peso, joia. Agora, o que você está vendo? Bom, você tem um problema que você já deve ter encarado lá nas suas aulas de mecânica. Olha o que está acontecendo. Nós temos duas forças e elas estão desalinhadas, elas estão em direções diferentes. Veja, o peso está na vertical e a tração ela está inclinada aqui, como eu estou mostrando para você. Quando a gente tem forças em direções diferentes, nós devemos fazer o que mesmo? Devemos decompor essas forças. Agora, quando você decompõe essas forças, existe uma direção correta para você decompor isso. E segue essa dica, anota aí essa dica. Quando tiver que decompor forças, o que eu tenho que fazer? Bota na sua cabeça o seguinte, verifica lá. Esse corpo, ele está descrevendo uma curva? Está. Ele está descrevendo uma curva circular em torno deste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O, que seria o centro dessa circunferência. Por exemplo, se eu jogasse essa bolinha com muita força aqui de cima, era bem capaz de ela dar uma volta circular em torno desse ponto O, não é verdade? Pois é. Então veja só. Agora vamos então decompor essas forças. Em qual direção tem que decompor? Então, quando você tem um corpo descrevendo uma curva, você tem que decompor na direção do centro dessa curvatura. E por que na direção do centro? Porque, não esquece, sempre que um corpo está descrevendo uma curva, tem que ter o que mesmo? Tem que ter uma força resultante centrípeta voltada para esse centro. Então, a primeira direção que a gente escolhe é essa. Então, como aqui é o centro dessa trajetória circular, a direção do centro, então, é representada aqui nessa linha que eu vou pintar para você agora aqui, ó. Essa linha cinza. Essa linha cinza é o quê? É a direção do centro, ou direção centrípeta, se você preferir. Então, veja, vamos marcar aqui, ó, vamos deixar essa linha tracejada, tá bom? Beleza. Então, aqui é a direção do centro.
E qual é a outra direção que a gente decompõe? Bom, a outra direção seria a direção perpendicular à do centro. Então, como a direção do centro é essa daqui, perpendicular a ela, nós temos quem? Essa direção, que é justamente qual direção, gente? Que é justamente a direção do vetor velocidade. Lembra no início da explicação que eu tinha colocado aqui o vetor velocidade? Pois é, a direção da velocidade revela a direção do movimento. Muito bom. Então coloca para mim aqui, essa é a outra direção que a gente vai decompor essas forças. Legal. Agora o que eu tenho? Veja, você percebe que a tração aqui, ó, ela já está nessa direção pré-definida, que é a direção do centro. Tudo bem? Então não vou decompor a tração. Agora, dá uma olhada para o peso. O peso, ele não pertence nem à direção do centro, que eu vou chamar de y aqui, tá bom? E também o peso não pertence a outra direção tangencial, que eu vou chamar de direção x. Tá legal? Então o que eu faço? Vamos decompor esse peso. E como é que eu decomponho? Bom, a gente vai pegar essa força-peso e projetá-la, vamos rebater, como se fosse aqui uma sombra dela, ó, rebate aqui no eixo y, sempre aqui com 90 graus. Então você vai criar aqui a componente, isso, PY, é isso? Na direção do centro eu vou ter PY apontando para baixo, porque o peso também, claro, aponta para baixo. Então está aqui PY, marca aí para mim, joia? E qual é a outra componente? A outra componente é aquela que você vai rebater na direção do movimento. Bom, tá aqui, ó, rebatendo aqui, vamos lá, ó, sempre aqui com 90 graus, não esquece, tá? Muito bom. E aí você vai obter aqui o famoso Px, a componente tangencial dessa força-peso. Maravilha, então marcou aqui Px. Ótimo, beleza. Bom, o que mais que dá para a gente pegar? Bom, um detalhe da geometria, você está percebendo que a força-peso é uma força que está nessa direção que eu estou mostrando aqui para você, ó, tá? Tá vendo essa direçãozinha aqui, essa reta, né? Essa direção aqui, você concorda comigo que ela é paralela a essa direção vertical? Como o peso também é vertical, então eu posso falar que o peso e essa linha tracejada são paralelas e, portanto, esse ângulo θ que aparece aqui, ele aparece aonde também? Isso, ele vai aparecer exatamente aqui, ó, entre o peso que é vertical e o PY, ele acompanha a linha do barbante, então dá para você ver que esses ângulos são correspondentes, então aqui é ângulo θ também, maravilha. A gente vai precisar isso para depois, tá bom? Legal, até aí tranquilo? Joia. Bom, agora que você decompõe essas duas forças, vamos pensar um pouquinho. Bom, vamos pensar qual seria o papel de Px nesse movimento e qual seria o papel de Py, tá bom? Olha só, vamos começar a pensar primeiro no Px, tá? Então veja, você sabe que esse pêndulo que fica oscilando para lá e para cá, tá certo? Ele acaba sendo um oscilador e todo movimento oscilatório, né, todo oscilador, ele tem que ter uma força chamada restauradora, tá certo? É justamente a força que vai fazer com que ele consiga executar esse vai e vem. Você consegue perceber que nesse movimento de vai e vem, essa força Px é a força restauradora? Como é que eu posso pensar nisso? Veja só, vamos pegar um exemplo que você conhece bem, tá? Então, por exemplo, ó, lá no MHS, quando você estudou, ó, por exemplo, você sabe que aqui, ó, esse oscilador chamado oscilador massa-mola, tá? O que nós temos aqui? Vamos ver as características dele, para você perceber que ele tem muito a ver com esse oscilador chamado pêndulo simples. Veja só, vamos fazer aqui uma comparação. Ó, essa posição aqui eu vou chamar de posição x igual a zero. O que é a posição x igual a zero? É a posição em que a mola ela não está nem esticada nem comprimida, ela está no seu tamanho natural, tudo bem? Bom, aqui, ó, bem aqui na ponta, eu vou chamar de amplitude mais A. E do outro lado aqui, ó, quando a mola estiver bem apertada aqui assim, ó, imagina que esse bloco amarelo, ele vem, e quando ele chega aqui, ó,
a mola fica super comprimida, ele dá uma paradinha para poder voltar, tá certo? Então, esse bloco amarelo ele vai ficar oscilando entre essas posições simétricas em relação a x igual a zero, que é x igual a menos a, esse menos a é de amplitude, tá? Até x igual a mais a, tudo bem? Então, eu tenho aqui um oscilador, tá certo? Vai ficar oscilando entre essas duas posições, maravilha. Bom, então a primeira analogia, a primeira comparação que eu faço é a seguinte: essa bolinha aqui também, ela vai oscilar entre dois pontos, não é? Então, por exemplo, da mesma forma que quando o bloco chega aqui, ó, nessa posição x igual a, ele para poder voltar, ele vai ficar assim, oscilando para lá e para cá. Essa bolinha também, ó, ela começa aqui, ó, com velocidade zero, desce, 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 desce. Quando chega aqui embaixo, a velocidade dela é máxima. E quando ela passa daqui, começa a desacelerar. Para de novo aqui, no mesmo nível de partida. Volta, acelera, 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 acelera. Quando ela chegar aqui embaixo, a velocidade é máxima e assim vai. Então ela também fica oscilando entre dois pontos que correspondem às amplitudes, tá bom? Beleza? Então, assim como eu tenho aqui as amplitudes, aqui também vou ter. Bom, essa posição mais baixa seria a posição, vamos dizer assim, do x igual a zero, bem aqui no meio, tá bom? Agora, eu pedi para você pensar na questão da força restauradora, na verdade? Então tá, quando você olha para esse corpo, bom, quais são as forças que atuam nele? Bom, você vai ter aqui o peso, só que o peso é anulado pela normal, tá certo? Então, o que sobra para a gente? Sobra o seguinte: como essa mola está esticada aqui, você sabe que quando o bloco está nessa posição, a força elástica ela está presente aqui. Tudo bem? Agora, quando esse bloco, por exemplo, chega nessa posição aqui, ó, imagina que essa mola foi totalmente comprimida e o bloco está aqui agora. Então, nessa hora, o bloco para voltar. Então, nesse caso, o que a mola faz? A mola empurra ele para a direita. Então você consegue perceber que enquanto esse bloco está oscilando, a gente tem uma força elástica que fica exatamente fazendo esse movimento de vai e vem. Então todo oscilador tem essa força chamada força restauradora, tá? Ela faz o bloco ir e voltar, ir e voltar. Agora, vamos lá para cima de novo no pêndulo. Quem você acha que é essa força restauradora? É o px. Exatamente. É o px, ó, que pega a bolinha aqui de cima e acelera, 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 acelera. Depois que quando a bolinha está passando por essa etapa aqui, olha que interessante, ó, quando a bolinha estiver aqui, por exemplo, como é que fica a força px? Veja, eu vou ter o peso aqui, presta atenção, ó, o peso aqui. Se você decompor aqui na direção tangencial, olha o que acontece. Decompondo o peso aqui na direção tangencial, você vai ter a componente px aqui também. Tá? Justamente o px ele é voltado agora para a esquerda porque a bolinha, à medida que ela vai subindo, ela vai perdendo velocidade. Igualzinho aqui. Tá? Então veja que a força elástica ela fica mudando de sentido, né? Ora é voltada para a esquerda, ora voltada para a direita. Aqui também o px, ó, ora é voltado para a direita, ora é voltado para a esquerda. Então você consegue perceber que o px é a força restauradora desse movimento? Beleza. Então, é em cima dela que a gente vai fazer a nossa análise. Aí você pode perguntar para mim assim, mas professor, e o que eu faço com o PY? Bom, nesse exercício, cujo nosso objetivo é achar o período, eu não vou fazer nada com o PY. Por quê, professor? Porque o PY, ele é uma força que tem qual característica? Observa só, deixa eu apagar aqui primeiro, para te dar mais atenção. Boa, apaga aí, senão eu vou ficar com duas coisas ao mesmo tempo na cabeça, não vou acertar. Então volta aqui comigo, ó. Mas professor, por que você não analisa o PY, né? Bom, olha só. Porque essa força PY, ela tem qual característica? Veja só. Tanto o PY quanto a atração são forças que são perpendiculares à velocidade. Você consegue perceber isso, ó? Bom, aqui está um pouco carnavalesco ao meu desenho, mas eu vou deixar aqui do lado assim, ó. Então imagina, vamos pegar uma posição aqui só para mostrar essa coisa para você, ó. Imagina a bola nessa posição aqui, tá? Então nessa hora o vetor velocidade está aqui, tá bom? Beleza? Deixa eu fazer aqui mesmo, ó. Pronto, vamos lá. Ó, aqui, ó, olha a fumacinha para dizer que ele está correndo. Olha aqui o vetor velocidade, tá?
Então esse vetor velocidade, por favor, não é força, tá? É só para mostrar a direção do movimento. Legal. Você consegue perceber que esse vetor velocidade, ele faz 90 graus com a tração, mas ele também faz 90 graus com a força PY, ó, tá vendo aqui, ó? Ele é perpendicular aos dois. Aí você aprendeu no seu curso de mecânica que quando a força ela faz 90 graus com a velocidade, é porque essa força não vai conseguir mudar o valor dessa velocidade. Ela vai conseguir fazer o quê? Ela vai atuar aonde? Ela vai atuar na mudança da direção da velocidade. Então, a tração e o PY, eles vão colaborar para qual resultante? Para a resultante voltada para o centro, que é chamada de centrípeta. E qual que é o papel da resultante centrípeta? Vamos lembrar? É mudar apenas o quê? A direção da velocidade, a direção dela. Agora, quem é que está mudando o valor? Quem é que está fazendo a bolinha correr, né? Sair daqui com velocidade zero e chegar aqui embaixo com tudo? É o Px. Exatamente. Tá legal? E o Px aqui nesse caso é a tal da força restauradora. Ela faz o mesmo papel que a força elástica faz lá no oscilador harmônico, tá bom? Beleza até aí? Bacana. Então agora vamos voltar os nossos olhos então para esse tal de Px. Bacana. Então me ajuda aí. Olha só. Então deixa eu apagar essa velocidade aqui porque eu não preciso disso. Só foi para tirar a tua dúvida, tá? Por que eu não vou usar o Py na nossa análise? Joia. Então eu vou ter que calcular esse Px, não é verdade? E aqui tá tranquilo, não tá? Porque veja, aqui, na hora que você viu que esse ângulo θ é correspondente, você acabou montando um triângulo retângulo. Veja, esse vetor vermelho aqui, que é o tal do Px, ele está aqui, mas ele vai fechar o triângulo aqui. Bacana, né? Tá, então, maravilha, fechou aqui. E aí, quando você pega esse triângulo retângulo, que eu vou dar um destaque para ele aqui, ó, vamos pintar ele aqui, ó, esse triângulo retângulo, vamos pintar de um azulzinho aí, tá? Beleza, bem clarinho aqui, bonitinho, ó, vamos lá. Então, quando eu tenho esse triângulo retângulo, para a gente achar o Px, eu vou fazer que o Px seria o cateto oposto, e o peso, que é uma força que a gente conhece, faz papel de hipotenusa nesse triangulinho azul, não é verdade? Então vamos usar aqui a razão trigonométrica, né? Então vai lá, seno de θ é o cateto oposto Px dividido pela hipotenusa, que é o peso P. Maravilha. Podemos multiplicar em cruz aqui e você vai obter então que Px é P vezes o seno de θ. Muito bom. Então, essa força aqui, Px, ela é o que, na verdade? Ela é a tal da força restauradora. Todo oscilador tem uma força restauradora. A força que faz ele ir e voltar toda hora, né? Muito bem. Então, força restauradora. Pronto. Maravilha. Bacana. Tá. Então, vamos um pouquinho mais a fundo agora. Veja. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar essa força de restauradora de Fr, como se fosse uma força resultante desse oscilador, tá bom? E eu vou pensar assim, essa força resultante que eu estou falando é uma força resultante nessa direção x aqui, que é a direção da própria velocidade. Veja, ó, né? A direção da própria velocidade. Muito bem, então essa força restauradora, que é uma espécie de resultante, é igual a Px, que é igual a P seno de θ. Maravilha. Bom, agora a gente pode também olhar para um detalhe da geometria. Muito bem, olha só. Entenda que quando essa bolinha ela oscila desde o ponto de equilíbrio aqui, tá? Vamos chamar aqui, ó, essa posição de equilíbrio aqui de, vamos colocar x igual a zero, como se fosse aqui o meio do caminho, tá? Bom, aí veja que do x igual a zero até o ponto que ele chega aqui no máximo, a gente tem um certo comprimento aqui, você percebe, né? Ó? Esse comprimento aqui a gente vai chamar de x, tá? Igual a mais a, como se fosse a amplitude. E daqui para cá, ó, até lá em cima, eu vou chamar de x igual a menos a. De novo, eu estou fazendo aquela analogia
com o pêndulo, tá bom? Perdão, com o massa-mola, tá certo? Legal, deixa eu apagar aqui. Então, esse x ele vai ter que aparecer na nossa análise, tá bom? Então, vamos fazer assim. Já que eu fotografei esse momento, então, como aqui é o x igual a zero, quando a bolinha estiver nessa posição, você consegue perceber que a posição dela corresponderá a essa posição aqui. Tá vendo esse arco aqui? Aqui é um arco de circunferência. Tá feio isso aqui, hein? Ó, esse arco aqui, deixa eu caprichar, ó. Tá vendo esse arco verde aqui, ó? Pois é. Esse arco aqui, ele tem um comprimento x. Então, quando a bolinha está nessa posição aqui, a distância dela, dessa posição até o x igual a zero, corresponde a esse comprimento. E esse comprimento ele é importante na nossa análise. Então, a gente vai ter que olhar para ele, tá bom? Tá, agora, quando você olha para esse comprimento, ele é um pedaço, um pedaço de um setor circular. Porque a gente sabe que aqui, ó, eu vou ter uma circunferência, porque, ó, como aqui é o centro O, e aqui é o barbante, e aqui é a bolinha, o barbante, você nota aqui que ele tem um comprimento L, né? Então, se isso aqui, ó, se essa bolinha realmente desse uma volta completa, ia formar um círculo cujo raio é igual ao L. Então, na verdade, quando eu pego esse arco X aqui, eu tenho como se fosse um pedaço de uma pizza, né? Um setor circular aí, tá bom? Então, eu queria que você pensasse nesse setor circular agora, tá? Então, deixa eu caprichar aqui, ó. Então, imagina para mim esse setor circular aqui, ó, tá? Pronto, esse setor verde aqui, beleza? Ótimo, então o que eu posso fazer? Esse ângulo θ, ele tem uma ligação com o x, na verdade, porque à medida que a bolinha vai subindo, o x vai aumentando e o θ também vai aumentando. Então vamos tirar uma relação entre eles. E essa relação você conhece bem lá da sua aula de matemática, quando a gente faz a definição de um ângulo em radiano. Então eu posso escrever o seguinte, veja, pela definição de radiano, vou colocar aqui do lado mesmo, tá? O ângulo θ em radiano, ele é o quê? Ele é o comprimento do arco. Veja que esse ângulo θ, ele compreende exatamente o arco de tamanho x. E aí lembra que a definição de radiano fala, é o arco dividido pelo raio. Quem é o raio dessa circunferência? Isso, o raio é igual ao L. Tá? Então, aqui o raio é igual a L. Então, esse ângulo θ definido em radiano, ele é x sobre L. Eu vou marcar aqui embaixo, tá bom? Então, além de eu saber que a força restauradora é isso, eu tenho outro fato agora. O ângulo θ em radiano é x sobre L. Vamos colocar aqui em radiano, tá bom? Maravilha. Ótimo. Tá, então agora, vamos perceber uma coisa aqui. Bom, aí eu preciso que você lembre comigo agora a questão de mais um pouquinho sobre o oscilador, tá bom? Olha só. Bom, quando a gente vai estudar a demonstração do período do pêndulo simples, é desejável que você tenha estudado antes o MHS, tá bom? Bom, caso você não lembre, presta atenção que eu vou revisar rapidinho com você aqui, tá? Então, vem cá um pouquinho. Quando a gente tem ali o nosso oscilador, né? Eu acabei apagando ele, mas deixa eu trazer ele aqui de novo para você, para a gente poder pensar junto, tá? Olha ele aqui de novo, gente. Olha só então. Vamos pensar nele aqui novamente. Então, aqui é a posição x igual a zero, tá bom? Quando ele está passando nessa posição, a mola está um pouquinho esticada, porque quando ela está com seu tamanho natural, ela está aqui no x igual a zero, então ela esticou, ela sofreu uma deformação daqui para cá, que é igual a x, tá certo? Beleza, então. Então vamos pensar nisso agora. Deixa eu apagar aqui. Então, daqui até aqui, a gente tem uma elongação x. E essa elongação x é de propósito, lembra muito esse comprimento x aqui, tá bom? Beleza. Tá, e aí o que a gente sabe? Bom, da análise anterior você viu comigo que a força elástica, além de ser a força resultante desse movimento, ela é a nossa força restauradora. Legal. Bom, a gente sabe que esse movimento da mola na horizontal, quando faz esse movimento de vai e vem,
é um MHS, tá? Agora, guarda bem isso, tá? Mesmo que você caiu agora nesse vídeo, tá? Mesmo que você não tenha visto MHS, guarda isso no coração. Olha só. Qual é a assinatura, qual é a principal característica do movimento harmônico simples? Vamos lembrar? O movimento harmônico simples é aquele em que a força restauradora ela é proporcional à elongação. Ih, professor, não entendi nada. Deixa eu escrever para você. Olha só. Bom, quando você estuda o MHS, essa força restauradora, que eu vou chamar de FR, e nesse caso a força restauradora está sendo representada pela força elástica, ela é do tipo o quê? Ela é do tipo constante, essa constante C é um número, tá? Vezes a deformação x, tá? Então assim, conforme você aumenta a elongação, aumenta essa força restauradora. Então veja, para que o movimento seja um MHS, a força restauradora tem que ser o quê? Uma constante vezes x, onde x é a elongação. Por exemplo, essa constante aqui, é qualquer número, tá? Com exceção do zero. Bom, pensa num número aqui. Ah, professor, 10, tá bom. Então, quando eu tenho um movimento, presta atenção, ó, quando eu tenho um movimento em que a força resultante é do tipo uma constante, por exemplo, 10 vezes x, onde x é essa posição em relação à posição de equilíbrio, é porque esse movimento é o quê? Ele é um MHS, é um movimento harmônico simples. Professor, então se eu tivesse um movimento cuja força restauradora fosse 10 vezes x ao quadrado, ele não é MHS? Exatamente. Para ser MHS tem que ser constante vezes x. Legal até aí? Tranquilo? Então tá. Por que eu estou falando isso? Porque agora você vai olhar comigo o pêndulo. Volta lá no pêndulo. Volta aqui. Tá. Olha aqui. A força restauradora, no caso do pêndulo, é o Px, que é P seno θ, não é isso? Vamos desenvolver ela um pouquinho mais aqui. Gente, o peso não é massa vezes a aceleração da gravidade G que está presente aqui? É, né? Tá, então vamos lá. Então, como o peso é mg, então fica assim, o Px, que é a força restauradora, é igual a mg seno de θ. Olha para cá um pouquinho então. Eu sei que o pêndulo simples é um oscilador. Por quê? O que precisa acontecer para ser um oscilador? Basta ele oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Tá bom? Beleza? Então tá. Então, gente, aqui no caso do pêndulo simples, o que está acontecendo? A força restauradora, que é P seno θ, ou mg seno θ, eu te pergunto, essa força, ela é do tipo constante vezes x? De forma alguma. Ó, aqui quem é constante? Por exemplo, a massa é um valor constante, porque a massa da bolinha, ela é a mesma sempre, tá? Então a massa é constante. O g a gente considera constante aqui também, porque a gente está fazendo experimento no mesmo local da Terra, o g não muda. Então, mg são constantes. Então a força restauradora é uma constante, só que não é vezes x, é vezes quem? Seno de θ. Quando a força restauradora é constante vezes seno de θ, esse movimento não é MHS. Por quê? Porque para ser um MHS tinha que ser o quê? Constante tipo mg vezes, por exemplo, um x da vida. E ali não tem o x, eu tenho um seno de θ. Então ele não é um MHS. Ah, professor, entendi. Tá, mas e daí? O que eu faço com essa informação, né? Beleza, vamos pensar um pouquinho. Então você entendeu que no caso, o pêndulo simples, ele é um oscilador, mas não é um oscilador, um MHS, um oscilador harmônico. Percebe? Tá. Mas professor, mas daí tá escrito lá no começo da aula, você falou que tem um período tal e não sei o quê. O que eu faço com essa informação? Então vem cá agora, preste bem atenção. Você lembra que no começo da aula eu falei para você, vamos voltar lá, ó, lá no comecinho da aula, eu falei para você que
essa fórmula do período, ela vale com uma restrição. Você lembra qual era? Isso, ela só valia para ângulo θ aqui, ó, porque aqui, imagina uma amplitude, ó, para lá e para cá, imagina uma amplitude aqui, gente, de no máximo, ó, 10 graus. É, uma amplitudezinha assim, ó, imagina o pêndulo oscilando num espaço que vai em torno de 10 graus só. Pois é, essa fórmula, ela só vale para ângulos pequenos, no máximo 10 graus. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver, professor? Vem cá então, ó. Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer essa restrição. Vamos considerar agora esse ângulo θ não pode ser qualquer ângulo. Por exemplo, se esse θ for 20, 30, 40 graus, ele não é um oscilador harmônico, por quê? Porque a força restauradora vai depender de um seno de θ. E para CMHS não pode depender do seno de θ, tem que depender somente do x. O que seria o x aqui, gente? Esse comprimento verde aqui. Tá, e aí, o que a gente faz então? Vamos pensar agora na questão de ângulos pequenos, pequenas oscilações, tá bom? Vamos lá, então preste atenção. Imagina que esse ângulo θ agora seja bem pequeno, no máximo 10 graus. Para você entender melhor, vem nesse desenho aqui embaixo comigo, ó. Pronto. Eu preparei algumas coisas para vocês aqui. Veja só. Aqui, aquela figura que você viu lá em cima está aqui, tá? Só reduzir o tamanho dela. Bom, eu quero que você pense agora, esse θ aqui é um θ grande, tá? Por exemplo, vamos pensar que esse θ aqui, sei lá, 30 graus, é um θ grande. Quando a gente pega esse ângulo θ grande, o comprimento da posição de equilíbrio aqui até onde a bolinha está é esse aqui, ó, tá? É esse x aqui. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Agora, a ideia é, vamos pegar e diminuir, tá vendo aqui? O ângulo aqui, 30 graus, tá? Vamos diminuir, ó, por exemplo, 20, ó lá, 15, ó, 5. Vamos pegar ângulo bem pequenininho. E para você entender isso, eu já deixei pronto aqui, ó. Então, imagina que a bolinha está nessa posição aqui, quase na vertical. Então você consegue ver, eu nem estou enxergando direito aqui, meu astigmatismo não deixa muito, mas eu vou marcar para você, ó, esse ângulo, esse filetinho de ângulo. Nossa, professor, tão pequeno assim? Pois é, bem pequeno, tá? Imagina um ângulo θ aqui muito, muito pequeno. Bom, entendi, professor. E daí? Quando você pega esse ângulo θ aqui, ó, olha só. Aqui a linha vertical, vamos colocar de outra cor essa linha vertical, ó. Vamos pôr aqui essa linha vertical de vermelha. Boa. E aqui a posição da bolinha. Então você consegue ver que o x agora é muito pequenininho? Pois é. Tá, então tem um ângulo θ pequeno agora. Então agora eu quero que você pense no seguinte, tá? Olha só. Vamos pegar esse triângulo muito pititiquinho aqui, tá? Pega ele para mim, por favor. Pegou? Beleza. Para ficar melhor, eu já deixei uma coisa meio pronta aqui para você, ó. Então imagina que aqui eu tenho um θ muito pequeno, tá? E esse comprimentozinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui eu sei que é um pedaço de circunferência. Mas, meus amigos, é tão pequeno isso que eu posso considerar esse x praticamente um segmento de reta. Porque é tão pequeno, cara, que eu vou confundir o pedaço curvo com um pedaço reto. Porque daí eu consigo montar para você um triângulo retângulo com um cateto x bem pequenininho, tá bom? Porque daí a gente vai poder usar seno e cosseno, tudo bem? Então vejam, quando a gente viu a força restauradora lá, ela era do tipo mg seno de θ. Então, faz diferença calcular o seno de θ para um ângulo grande e para um ângulo bem pequenininho? Faz, e eu quero te mostrar isso agora. Olha só, então vamos calcular o seno de θ para esse ângulo θ pequeno nesse triângulo aqui. Só lembrando, quanto que é essa medida aqui, pessoal, que eu vou desenhar? Tá vendo esse segmento aqui em azul? Quem que é ele, professor? Bom, esse segmento azul, volta aqui na figura, é o que? Tá vendo? Esse cara aqui, ó, esse segmento azul aqui, quem que é? Ah, professor, é o próprio raio da circunferência, que é igual ao L. Exatamente. Tá bom? Então aqui, ó, nesse triângulo retângulo, ó, ele é retângulo aqui, ó, o ângulo de 90 aqui. Então a hipotenusa é o L. E
O cateto oposto a esse ângulo θ é o x. O que é seno mesmo? Vamos colocar aqui, ó. Vai lá, puxa aqui para mim, ó. O que é o seno de θ? É o cateto oposto, que é esse xzinho piquititiquinho aqui, dividido pela hipotenusa, que é o L. Então veja que para um ângulo pequeno, o seno de θ é igual a x sobre L. Tá bom? Mas e daí, professor? O que eu faço com isso agora? Agora, olha que legal. Lembra que quando a gente achou o ângulo θ, tá vendo esse ângulo θ aqui? Lembra que eu descobri esse ângulo θ usando a definição de radiano? Então, por exemplo, esse ângulo θ, então independente se eu tenho um ângulo aqui grandão ou pequeno, o que eu faço para achar um ângulo θ em radiano? Bom, isso aqui é um setor circular, aqui também é uma fatia de um círculozinho, tá? Então, o ângulo θ em radiano, como é que fica? Qual que é a definição de radiano? A gente já fez, ó, θ é o quê? Não é o comprimento do arco, que é x, dividido pelo raio, que é o próprio L? Pois é. Olha que interessante. O ângulo θ em radiano é x sobre L. Agora veja, quando a gente pegou um θ bem pequeno, o seno de θ também deu x sobre L. Olha que interessante, eu já sabia que o ângulo θ é x sobre L. E quando o ângulo é pequeno, o seno de θ também é x sobre L. Qual a conclusão que a gente chega? Olha que legal isso aqui, presta atenção, é muito bacana isso. A gente chega à conclusão que para um ângulo θ, o quê? Pequeno, então para um ângulo θ pequeno, o que eu posso falar? Que o seno de θ é praticamente igual ao próprio ângulo θ. Entende? Olha aqui, ó, θ é x sobre L e o seno de θ para θ pequeno também é x sobre L. Tá. E para tirar qualquer dúvida que você pode ter, eu trago para você uma tabela. Eu quero matar a cobra e mostrar o pau para você. Olha só, dá uma olhada, gente. Eu vou pegar ângulos pequenos, ó, de 0 até no máximo 10. Tá? Olha que legal. Cuidado, essa regra aqui do θ pequeno é para quando a gente tem ângulo em radiano, tá certo? Então, olha só. Por exemplo, bom, quando é 0 grau, o ângulo em radiano é 0 e o seno de 0 é 0. Aqui não tem muita graça. Agora, olha aqui, ó, 1 grau. 1 grau, mas tem que passar para radiano, porque essa relação só vale para radiano, tá? 1 grau em radiano é isso aqui, ó. Coloquei numa calculadora, tá? 0,0174533. Agora, olha que legal. Quando o ângulo θ é 0,017, que é 1 grau, olha o valor do seno aqui do lado. Olha o valor do seno. 0,017. Olha como é parecidíssimo, ó. 0,01745, 0,01745, só muda as duas casas finais. Por isso que eu coloquei aqui aproximadamente igual, mas muito próximo. Olha que legal. Pega esse aqui, ó. Quando eu tenho outro ângulo pequeno que é 2 graus, que em radiano é 0,03490, olha quanto vale o seno desse ângulo θ pequeno. Olha só que barbaridade. 0,034 também, 89 aqui 90, mas está muito próximo. Consegue ver? Mais um aqui, ó. 4 graus em radiano, 0,0698. Olha aqui o seno desse ângulo θ, 0,06975. Cara, tá ali, ó. Tá ali pau a pau. Isso acontece até no máximo uns 10 graus, porque depois começa a dar uma disparidade. Olha que legal essa propriedade. Tá, mas professor, e daí? Eu entendi a matemática, mas como é que eu termino a física lá? Agora você vai arrematar comigo. Volta lá, volta. Voltamos. Olha só que interessante, gente. Então a gente sabe que para um pêndulo simples, a força restauradora é essa. Agora entra um elemento novo. Qual que é o elemento novo? Mas, contudo, porém ainda, o que aconteceu, pessoal? Mas, quando θ é pequeno, e pequeno quanto, né? No máximo, menor ou igual no máximo a 10 graus, o que acontece? Você viu, né? Aconteceu isso daqui, ó. Que o ângulo θ, quando ele é pequeno, ele é igual ao seu seno. É isso aqui, ó. Ah, então você vai usar essa propriedade. Então, para θ pequeno, eu posso falar que o seno de θ é aproximadamente o próprio ângulo θ pequeno.
Olha que legal. Então, olha como vai ficar a força restauradora. Então, reescreva para mim a força restauradora desse pêndulo. Como é que vai ficar? mg. O que é o seno de θ? O seno de θ, ele vai virar θ. Ó, no lugar do seno de θ, coloque θ. Fica mg vezes θ. Tá, e daí? E daí que agora vem a coisa bonita. Continua. Força resultante é mg vezes θ. Mas lembra que o ângulo θ, independente se ele é grande ou pequeno, o que eu faço para descobrir um ângulo θ em radiano? Eu pego o arco, que é x, tá aqui, ó, e divido pelo raio, que corresponde ao próprio comprimento do barbante. Então, θ é x sobre L. X sobre L. Olha que legal ficou isso aqui. Presta bem atenção. Olha, então, a força restauradora é igual mg. Esse L que está dividindo aqui, eu vou passar aqui embaixo, tá bom? Vezes x. Você está vendo o que eu estou vendo? Olha só, presta atenção. Gente, massa é um valor constante, né? O pêndulo aqui ele tem uma massa e não muda. G, constante. L, comprimento do barbante constante. Então, mgl é o que, pessoal? É um número, portanto, é uma constante, que eu vou chamar de constante Czão. Olha que legal. A força restauradora para um pêndulo simples, quando o ângulo é pequeno, no máximo 10 graus, como é que vai ficar? Constante vezes x. Opa! Opa, opa, opa! Cara, até arrepia o braço. Olha só, gente, até arrepia. Gente, o que é um MHS mesmo? Qual é a assinatura do MHS? MHS é aquele movimento em que a força restauradora é uma constante vezes o x, que é a posição do corpo, no caso a posição da bolinha. E olha o que aconteceu aqui. Então quer dizer o seguinte, carinho, então aquela restrição existe para ângulos pequenos porque ele só vai ser um MHS para ângulos pequenos. Quando o ângulo é grande, a força restauradora fica em função do seno de θ, que não tem nada a ver com o x, exatamente. Olha que legal isso, não é? Bacana? Então agora, como é que você vai chegar no período? Agora, vamos terminar. Olha só. Então, agora que a gente sabe disso, vamos trabalhar um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Bom, lembra que eu falei para você que para você entender direitinho essa demonstração, é necessário que você tenha lembrado um pouquinho aí dos seus estudos de MHS, tá bom? Então vamos lá. Então outra coisa aqui que é muito importante é você pensar nisso aqui. Vamos lá. Quando a gente tem um MHS, presta atenção, ó. A força restauradora, ela é uma constante vezes a posição, que a gente chama de elongação no MHS, né? Muito bem. Joia. Só que também a gente sabe que, pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Tá? E aí, preste bem atenção numa coisa. A aceleração no MHS, isso que eu teria que lembrar, tá? O módulo dela, né? O módulo da aceleração no MHS é ômega quadrado vezes x. Tá? Isso que eu falo que você teria que lembrar um pouquinho do MHS para poder acompanhar aqui, tá bom? Mas se você voltar lá nos seus estudos de MHS, você vai lembrar que a aceleração no MHS é ômega quadrado vezes x. O x é a posição da bolinha, tá? E o ômega, lembra que ômega no MHS é chamado de frequência angular ou pulsação, tá? Então, olha que interessante. Bom, vamos lá. Então, a força restauradora é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, tá? Bom, vamos usar aqui em módulo, então essa aceleração é a aceleração do MHS e essa força restauradora é a força restauradora do MHS, beleza. A força restauradora do MHS é uma constante vezes o x, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, é uma constante vezes o x, tá bom? Massa, quem que é a aceleração? Módulo, né? Módulo dela, ômega quadrado vezes x. Perceba, ó, x de um lado com x do outro, eu vou cortar. E aí ficou assim, que
no MHS, eu vou ter então a constante igual a m ômega quadrado. Muito bem. Só que perceba uma coisa. Isso aqui é para um MHS geral. No caso do nosso MHS, que é o pêndulo simples para ângulos pequenos, quem é a força restauradora? Veja, ela é do tipo Cx, mas a constante é quem aqui? mgl. Percebe? Ó, a constante aqui é mgl. Ah, entendi, professor. Então essa constante aqui para o pêndulo simples é mg sobre L. Isso, exatamente. Como o x cortou, ficou m ômega quadrado. Massa de um lado, massa do outro, cortou. Então você acaba chegando nesse resultado aqui, ó, que ômega quadrado é igual a g sobre L. E está por um triz a nossa demonstração. Vamos terminar agora. Vamos lá. Deixa eu só baixar isso aqui um pouquinho. Ó. Só baixar essa tabelinha um pouquinho aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Pronto. Olha só. Então chegamos nesse ponto. Então agora, vamos trazer para cá. E aí você vai ter o seguinte, ó. Vamos lá. Continuando então aqui a nossa demonstração. Olha só o que vai acontecer. Lembra que o ômega, que é chamada de pulsação do MHS, ou frequência angular, ela é igual à velocidade angular do MCU, que é 2π pelo período. Cara, isso é muito importante, gente, tá? Muito importante essa relação aqui. Então, no lugar do ômega, você vai colocar 2π pelo período. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Ó, voltando aqui. Ômega quadrado é G dividido por L. Mas quem é o ômega, né? O ômega é 2π pelo período. Ótimo. Isso vai ao quadrado. Legal. Isso é igual a G sobre L. Bacana. Então, vamos desenvolver isso. Vamos lá, ó. Desenvolvendo, então, a gente vai ter. Vamos trazer aqui para cima? Vamos lá, então, ó. Trazendo aqui para cima, obtivemos, ó, cuidado, ó, 2 ao quadrado é 4, π quadrado, então fica 4, π quadrado, cuidado aqui, ó, período ao quadrado, tá? Tudo ao quadrado, igual a G sobre L, tá bom? Vamos multiplicar isso aqui em cruz? Vamos lá, cruzando esse resultado, você vai chegar aqui, o período ao quadrado é igual a 4π quadrado vezes L dividido por G. Olha o resultado aparecendo, olha aí. O período, então, é a raiz quadrada de tudo isso. 4π quadrado vezes L sobre G. Então, o período vai ficar o quê? Raiz de 4 é 2, raiz de π quadrado é π, LG fica dentro do radical. Tá? Olha aí o que aconteceu. Está demonstrada a relação do período do pêndulo simples. Deu para realmente entender que por que só vale para ângulos pequenos? Bacana isso, né? Então, gente, é assim. A gente está se preparando para os vestibulares das paulistas. Não vai cair demonstração, nem tem cabimento isso, tá? Você tem que saber a fórmula do período, sim, tá? A FUVEST, às vezes, ela coloca no vestibular, tá? E a gente até estudou isso já e tal, mas demonstração nunca, não vai cair. Mas você viu que quanta coisa de física existe aqui, né? A gente estudou, né? Olha, a gente começou a falar lá do pêndulo, tá? E se você quiser lembrar, aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, eu tenho uma aula sobre pêndulo. Lá na aula de força centrípeta, eu explico com mais detalhes, tá? Então, se você quiser lembrar de força centrípeta aplicada ao pêndulo simples, tá lá. Eu vou deixar aqui no card para você acompanhar, tá bom? Beleza? Gente, eu adorei demais fazer esse vídeo. Espero que você tenha gostado, tá bom? E força, moçada, força lá nos estudos. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!